Gente. E aí, saudades das nossas lives? Hoje a gente vai ter a live com o Dr. Fernando, que é perito médico legista na Polícia Civil de Minas Gerais. Então, quem está interessado nessa carreira em Minas, se liga nessa live. Vamos adicionar aqui o professor Paulo. Vamos lá. Professor Paulo, aceitou o convite? Tudo bem, professor Paulo? Boa noite. Boa noite, professor Renato. Boa noite a todos. Tudo bem? Deixa eu só ajustar a minha iluminação aqui. Já posso adicionar nosso convidado? Pode, ele já está aí? Já está aqui, Coisa pontual. boa. Então vamos adicionar o nosso convidado de hoje. Convidei o Dr. Fernando. Pronto. Boa noite, Dr. Fernando. Boa noite. Saudações. Estão me ouvindo bem? Sim, muito bem. Estamos sim. Boa noite, Dr. Fernando. Saudações, professores. Peritos VIP, saudações. Olha, eu queria te agradecer em primeiro lugar pela disponibilidade de estar aqui conosco. Hoje nós temos muitos colegas. Hoje, e não só hoje, tá? Que essa live normalmente a gente coloca no nosso canal do Spotify. E aí ela fica disponível para os colegas que não puderam, às vezes está de plantão, né? Tá ali curtindo a família e quer assistir num outro momento, a gente deixa disponível. Então, hoje nós vamos falar para um monte de colegas que querem ser como o Dr. Fernando. Querem ser médicos legistas, né? Ser como eu, não tem essa pretensão. Muito bem. Então, obrigado mesmo, viu, Dr. Fernando? Obrigado a vocês pelo convite, pela oportunidade. É uma honra aqui participar e poder trazer um pouco aqui da nossa vivência, né, nesse trabalho aí tão gratificante, tão difícil, mas tão gratificante, que é ser médico legista. Legal. E o pessoal que quiser ir mandando as perguntas aqui para o Dr. Fernando, a gente vai também adicionando algumas perguntas. Nós já recebemos várias, viu, Dr. Fernando? A gente já recebeu um monte de perguntas, está cheio de gente curiosa para saber como é que é o trabalho dentro da Polícia Civil de Minas Gerais, como é o trabalho do médico legista do Estado de Minas, concurso que vem por aí, né? Um dos próximos concursos, se não o próximo. É muito provável que seja o próximo edital a ser publicado aí nos próximos dias. E então, se o pessoal quiser ir mandando perguntas, podem mandar à vontade. Vocês estão recebendo meu som aí? Tá legal hoje, Renato? Tá legal. Beleza, ótimo. Muito bem. Então, Renato, quer que eu faça a primeira pergunta ou você vai? Não, mas calma aí, vamos deixar o Dr. Fernando se apresentar um pouquinho, né? Dizer sobre isso que eu ia falar. Um pouquinho o currículo dele, que eu vi lá o site dele, é extenso pra caramba. Eu não ia nem conseguir aqui resumir. Muito bem, era sobre isso que eu ia perguntar, doutor Fernando. Eu queria saber primeiro como que você virou o médico legista que é hoje, da onde que você veio, como é que surgiu a medicina legal na sua carreira e o que você faz hoje, desde o começo até os dias de hoje. Como é que foi isso? Bem, meu nome é Fernando Esberá, eu sou médico formado em 2000 pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Depois eu cursei residência médica em cirurgia geral, depois cirurgia plástica, depois eu fui para fora fazer cirurgia da mão e microcirurgia. Voltei, passei no concurso da Aeronáutica, Força Aérea Brasileira, onde eu fiquei por 10 anos quase. Trabalhava no Centro de Tratamento de Queimados do HFAG, Hospital da Força Aérea do Galeão. E nesse meio tempo, depois de começar a trabalhar na aeronáutica ali, um pouco antes, eu comecei a fazer muitas perícias cíveis. Perito do juízo. Eu tinha alguns colegas ali juízes, eu sempre tive curiosidade de como é que essa parte funcionava, e aí eles começaram a me nomear para algumas perícias. Então,
Normalmente, os colegas fazem o caminho inverso. Eles começam como médico legista e aí depois começam a fazer perícia civil. Depois, eu fiz o contrário, eu já fazia perícia antes, desde essa época, da Força Aérea. E por esse interesse meu nas perícias, eu comecei a estudar muito direito. CPC, CPP, quem não sabe, quer virar perito, deve se informar o que é isso aí, né? É verdade. CP, CPP, CPC. Código Penal, Código de Processo Penal, Código de Processo Civil. E eu comecei a estudar tanto isso e eu comecei a gostar dessa parte do direito, da perícia, comecei a me apaixonar por esse universo da perícia. E eu falei, poxa, estou estudando isso tanto, já estou vendo tanto isso, por que eu não estudo direito logo de uma vez, já que eu já estou estudando isso? E aí comecei a cursar direito. Estava no quarto para o quinto período de direito. E aí, lá no Rio de Janeiro, e cursando, trabalhando na aeronáutica, com os queimados. E aí um colega meu, da época de residência médica, que a gente fez residência em cirurgia geral juntos. Ele depois voltou para a cidade dele, Juiz de Fora. Eu continuei no Rio, mas a gente manteve sempre o contato. Ele virou para mim e falou: vai ter concurso para a Polícia Civil de Minas. Por que você não faz? Eu falei, cara, eu não estou afim, não estou afim, já estou aqui na aeronáutica, tal, tudo. Não estou afim de trabalhar como legista, não gosto, não quero. Não, mas faz, cara, faz, você vai gostar. A vida nas Gerais, nas Minas Gerais, é muito boa, é diferente disso aqui do Rio. Faz que você vai gostar, você vai passar. Cara, não quero. Ele ficou insistindo nessa história comigo. Cara, então faz o seguinte, você se inscreve, você não precisa fazer a prova não, só se inscreve, tá bom. E aí eu me inscrevi no concurso, por insistência desse amigo meu. E como eu estava estudando bastante direito e bastante perícia já, eu já tinha uma boa base, uma boa noção, eu já vinha estudando isso por muitos anos. Eu não me preparei só para o concurso da polícia, eu já vinha me preparando, né? Os senhores sabem muito bem que um concurso assim não existe preparação de véspera, né? Os outros empregos e outras provas e outros concursos que a gente faz, aquilo ali vai agregando conhecimento e vivência de prova, vai te preparando para as provas da vida, né? Os médicos, geralmente, eles fazem muitas provas de residência, de especialização, etc, etc. E aí eu fiz o concurso da polícia e passei. Tive que abandonar a faculdade de Direito, porque eu não poderia ficar na Força Aérea, na Polícia Civil aqui, em 2 estados diferentes, e ainda cursar Direito. Eu não aguentei, tive que abandonar. Uma coisa que eu sinto muito, fiquei sentido, mas assim, não tive escolha. E aí eu passei por 4 anos acumulando esses 2 cargos, militar da aeronáutica e perito médico legista da Polícia Civil. Até que um momento que eu falei, olha, eu não posso viver nessa vida na correria de um lado para o outro. Tá? Eu consigo até fazer isso, mas, poxa, isso está me desgastando muito. E, hoje em dia, a medicina legal aqui, a polícia, é o meu único vínculo, meu único emprego, e a perícia, tanto a perícia médico-legal, quanto a perícia civil, a assistência técnica também, é a minha atividade principal. Maravilha, maravilha. Então passou por um monte de setores primeiro, né? Fez cirurgia, É... e passou, foi militar, e aí terminou, Sim, terminou ficando e se encantando mesmo pela medicina legal, pelo IML, pelo trabalho do IML. isso. Dei baixa como oficial de carreira, como capitão. Abandonei a minha carreira de militar, né, para essa carreira de perito médico legista. Comparando as duas, assim, o que eu posso falar para os colegas? Um lado é a medicina assistencial, é você cuidar do doente ali e tal. Tinha missões na aeronáutica, tinha os queimados, essas coisas, tudo eu gostava muito. Mas assim, eu me sinto mais realizado hoje em dia nessa atividade como perito, como legista, como policial aqui em Itajubá, no sul de Minas.
Ah, legal, legal. É muito bom ouvir isso. E é uma coisa que a gente sempre escuta, né, professor Renato? A gente sempre escuta dos colegas dizendo, cara, me sinto realizado, gosto muito do trabalho, e é o que a gente sente também. Nós dois, eu e o professor Renato, nós somos peritos criminais aqui do Distrito Federal. Sim. Para quem às vezes tem gente nova chegando aqui, né? E a gente é muito realizado, muito satisfeito com a nossa profissão. E é por PCDF. PCDF, exatamente, uma parceira da PCMG. Parceira, ali a gente tem uma fronteira ali, Paracatu, aquela região ali, tem cidades ali que estão muito perto ali do DF, é uma Unai, hora. Unai está uma hora e pouquinho de carro, e está muito mais longe de BH do que do DF. Exatamente, exatamente. Mas, doutor Fernando, o seu concurso, então, o concurso da PCMG, foi em que ano? 2013 para 2014. Então é mais ou menos na mesma época do concurso do professor Renato. O professor Renato foi em 2012, né, 12. professor Renato? Uhum. Estou há 10 anos na E polícia. aí, me conta uma coisa, o doutor Fernando. Você me falou que você não estava muito afim de fazer o concurso, que na verdade você foi meio que empurrado, Sim, mas por um amigo, né? Me conta uma coisa. Como é que, quando ele conseguiu te convencer, porque uma hora você foi convencido, e aí fez sua sim, inscrição e tal. Como é que era na época a preparação? Porque a preparação de 10 anos para cá mudou muito, né? Eu, por exemplo, meu concurso é de 2008, faz já 15 para 16 anos. Então, na minha época, por exemplo, não tinha um curso online. Eu tive que fazer sim. curso, meu curso preparatório era presencial, eu tinha que sair do trabalho, eu dava aula, saía da faculdade e ia pro curso, pegava trânsito, uma hora de trânsito eu ia escutando, né, alguma coisa no CD que eu tinha no carro, que tinha alguma matéria. Como é que foi quando você começou a se preparar? Você lembra como é que você fazia? Como é que era a sua rotina de trabalho? Você pôde se dedicar exclusivamente aos estudos? Não. Não, não. A minha preparação foi meio atípica, tá? Eu percebi que a maioria dos meus colegas de turma da Cadepol que foram aprovados, eles fizeram um cursinho, tá? A maioria era ali de BH, eles faziam cursinhos ali. Eu também não me recordo se tinha cursinhos online, tá? Mas a diferença, para mim, eu acho que eu estava cursando direito. Isso me ajudou muito com direito penal, ali direito constitucional, direitos humanos. Essa parte ajudou muito, que é uma parte ali que o médico não tem muita facilidade, tá? Então eu vi que os meus colegas fizeram cursinho, a maioria. E o meu preparo como que foi? Eu não tinha realmente tempo disponível, porque eu trabalhava muito na aeronáutica, já fazia outras perícias cíveis, mas a vantagem é que essas perícias e esse trabalho, sempre eu aproveitava muita coisa dessas matérias que eu já vinha trabalhando em cima, na perícia cível, né? São matérias comuns ali à matéria do concurso. E aí eu peguei o edital do concurso e dissequei o edital. Baixei o PDF ali, botei na minha areazinha de trabalho e, como um bom cirurgião, eu fui dissecando parte por parte, marcando em amarelo ali o que era importante, o que tinha peso, o que valia mais, o que eu tinha que dedicar mais, o que eu tinha mais dificuldade também e eu tinha que dedicar bastante a isso, a parte do direito. Tinha uma parte de direitos humanos, que eram poucas questões e era um livro muito grosso, eu esqueci o nome da autora. É uma mulher autora, um livro bem conhecido de direitos humanos, esqueci o nome. Era um livro grande, eu não ia conseguir ler aquele livro todo ali. Um colega me arrumou uma apostila de um cursinho, eu estudei pela apostila e as questões estavam todas ali na apostila, eram poucas, mas estavam na apostila, foi muito melhor do que ler o livro. Medicina legal, que tem um peso forte, era a maioria das questões. Eu resumi o França praticamente todo. Eu ia sublinhando o livro mesmo, o papel. Hoje em dia já tem o França em PDF, né? Dá para você copiar e colar e ir fazendo um resumo ali, enxugando, resume, enxuga, vai resumindo, vai codificando aquilo ali,
vai fazendo os esquemas, né, que vocês já devem ter prontos aí para os alunos, tal, tudo, para quem tem o tempo escasso, né, para essa preparação. Português, eu comprei o livro também, que era referência de português ali, para ver as regras, tal, tudo. Sempre gostei de português, era bom aluno em português, mas é bom dar uma reforçada, que muda alguma coisa ali na ortografia, tem regras novas, né? Tinha uma parte de raciocínio lógico também que eu estudei, acho que tem uma coisa de conjuntos ou lógica, tem umas coisas bem capciosas de lógica lá, que eu tive que dar uma revisada no livro de lógica. E E que hora que você informática também estudava? tinha uma apostila. Que hora que você tirava para estudar? Era a hora que chegava Ah, do quando dava ali no intervalo do almoço ali, no, no começo você tá meio ali, não, vai dar tempo. Com 4 meses, não, vai dar tempo, tá tranquilo. Aí você vê o edital melhor, você vai juntando os livros, você fala, pô, não tá tão tranquilo assim, né? Aí com 2 meses você fala, pô, não vai dar tempo de ler tudo, de estudar tudo, eu tenho que otimizar isso aqui de algum jeito. E eu acho que não, a não ser que você esteja se preparando há anos, pô, 2, 3 anos, você vai conseguir rever a matéria que você já estudou. Mas geralmente não dá tempo de você ler tudo. Ainda tinha umas leis específicas do Estado, Constituição, lei do servidor público, princípios da administração pública, tal. Não dá para você ler tudo e estudar tudo. Então você tem que otimizar o tempo, tem que ter uma estratégia de como você vai ponderar esse peso dessas questões e otimizar o seu tempo. Doutor Ou seja, Fernando, você falou das matérias, elencou aí. Você se lembra se a matéria específica tinha peso diferente? Valia mais pontos? Eu acho que tinha sim, era medicina legal. Tinha mais questões, eu acho que valia mais, tinha peso maior também. Tá? normalmente é assim. E o doutor Fernando falou uma coisa interessante. Muita matéria e pouco tempo, né? Não dá Independentemente de tempo. quanto tempo a pessoa tenha, a quantidade de matéria faz o tempo ficar curto. E Faz, é uma das coisas que a gente mais fala aqui, doutor Fernando. É a preparação com antecedência. É uma com das coisas certeza. mais importantes, né? Para os médicos que estão aqui agora na live com a gente, que estão assistindo no momento posterior, o edital ainda não foi publicado, pessoal. Ainda, né, a banca foi escolhida essa semana, tem um Mas prazo. vazou o contrato, e lá no contrato a gente conseguiu umas informações importantes que dão. Eu até fiz um stories explicando. Somando lá as etapas, estima-se, no mínimo, uns 120 dias. Então, a gente tem Até a aí prova. os 4 meses, mais ou menos, até a data da prova. Passa Isso se você rápido. começar a estudar agora. Exatamente, é aí que eu queria chegar. Quando o edital sai, é um tal de gente mandando mensagem para, né, para mim, para o professor Renato, falando assim: ai, professor, agora não dá mais tempo. E, e a gente vai avisando, né? Ó, semana passada a gente falou, banca provável, FGV. Aí nessa semana, banca definida, FGV. O próximo post que nós vamos fazer provavelmente vai ser edital publicado. Então, quem quer começar a se preparar, comece logo. Não pode deixar para depois, né? Olha aqui, medicina legal não tem como escapar. Isso aí é certo que vai cair. Ah, não, vou esperar o edital para ver qual vai ser a matéria. Medicina legal vai cair, não adianta. Então já começa desde agora. Direito penal vai cair. Não tem como fugir disso, né? Direitos humanos também, português também, informática também, que vai Processual mudar penal. processual penal também, o que vai mudar ali uma coisa ou outra ali da legislação que foi atualizada, tal. Não, não é nada muito diferente disso. Exatamente, exatamente. E me conta uma coisa: quando você fez a prova do concurso, você, você saiu da prova e aí veio o resultado alguns dias depois. Como é que foi para você essa mudança de ares, né? Que você saiu de um concurso, na verdade você não saiu, você entrou num segundo cargo público. Como é que foi Sim. receber a notícia? Como é que foi virar um médico legista? Paulo, eu antecipo a pergunta. Quando saiu da prova, sentiu que foi bem?
Ou sentiu que estava mais ou menos? Olha, eu senti que eu fui bem, mas não adianta muito sentir isso, porque se eu fui bem, todo mundo foi bem. Se eu fui mal, muita gente foi mal, outros podem ter ido bem. Aí começam os colegas e os grupos de WhatsApp, aí começa aquela especulação, aquela loucura. Eu fiz mais, eu fiz menos, troca o gabarito, vai sair o gabarito, não saiu ainda. Você entra naquela neura, né? Você entra naquela loucura do concurso. E não é um concurso assim como a maioria fez a prova, saiu o gabarito, te chamaram. Desde a primeira prova, assim, do edital, assim, do período de inscrições, até chamarem a gente para a Cadepol, leva mais ou menos um ano, as etapas todas, né? Tem lá a prova escrita, aí tem o teste físico, o teste psicológico, como é que chama aquela prova da avaliação social, né? De idoneidade, tal, tudo, a entrevista social, vão lá na tua casa, a polícia vai bater lá no teu apartamento, vai querer saber quem você é, né? Então, essas etapas todas, entre uma e outra, existe o período de recursos, de gabarito e de recursos, e novo recurso, tal, tudo isso demora, né? Não é da noite para o dia. Então você vai naquela expectativa que vai aumentando, que vai escalando conforme você vai vencendo ou não as etapas, né? E muita gente nos pergunta, né? Alguns estudantes de medicina que estão Eu ia ali prestes falar a isso. terminar, né, o curso, eles perguntam, mas dá tempo? Eu formo daqui 1 ano e meio, dá tempo de fazer? E a gente sempre fala, faça. Faça e se dê essa oportunidade. Porque se você não fizer, uma certeza a gente já tem, você não vai passar. Agora, se você É, e for aprovado, é muito provável que você consiga aí nesse tempo, né, que falta até a nomeação, você consiga se formar e sim. consiga tomar posse. Minha turma eram 90 pessoas, mais ou menos. Tinham ali uns 8, talvez, liminaristas. Eram alunos do sexto ano de medicina, quinto, sexto ano de medicina, se inscreveram, passaram nas etapas todas, aí foram para a academia de polícia ainda como aluno ali, sexto ano, se formando, entraram com liminar para entrar na Cadepol, cursaram tal, tudo, até chegar o dia da posse, eles tinham se formado, né? Eu acho que agora isso mudou, porque na minha época, a Cadepol era uma etapa ainda do concurso. Você tinha que chegar no final, você ser aprovado na Cadepol, você podia ser reprovado ainda. Só que agora é diferente. Do primeiro dia que você entra na Cadepol, eu acredito que já é a posse, já que a gente chama. Você já está empossado como policial, né? Ou empossado, ou nomeado, enfim. Você já não, já acabou o concurso ali, tá? Então, aquela etapa agora para escolher a sua vaga ali no final, enfim. E aproveitando, quantas vagas eram no concurso que você fez em 2013? Eram cerca de 90, se eu não, 84, 90, se eu não me engano. E E aí eu você queria chama... falar uma coisa também. Teve um concurso último. Esse meu foi o penúltimo concurso. Teve um último concurso agora em 2016 ou 2017, se não me engano. O anúncio inicial da Polícia Civil de Minas eram 9 vagas, se eu não me engano. E aí, nós, através da nossa associação de legistas, chamada AMML, Associação Mineira de Medicina Legal, nós brigamos muito junto a vereadores, deputados, políticos, nós nos organizamos muito e ficamos em cima deles, insistindo e brigamos muito para eles aumentarem o número de vagas. Então, o que foi anunciado no começo como 9 vagas acabou virando 36 ou 39, se eu não me engano. Tá? Então, aumentou bastante e a gente espera, nesse concurso agora, transformar essas 9 vagas em, quem sabe, 30 ou 40, porque realmente existe uma deficiência de pessoal grande. Aí, aproveitando, é, lá no edital, eu acho que ele não determina lotação. Ele só diz, né, que vai ser no estado. Como é escolhido a lotação do pessoal?
Na minha época, foi uma prova no final da academia de polícia. Você entrava no concurso, você não sabia para onde que era a sua vaga. No final da academia de polícia, 4 meses e meio, tinha uma nova prova. De acordo com essa classificação, todo mundo lá no auditório, né, naquele dia de expectativa e nervosismo, 01, para onde você quer ir? O cara levanta lá, eu quero ir para Pedra Azul. Eu me lembro que todo mundo queria ficar perto de Belo Horizonte ali, né? Porque esse concurso, normalmente, as vagas são para o interior, né? Belo Horizonte é mais concorrido, os mais antigos vão pegando as vagas, quem vai chegando, vai entrando, vai pegando as vagas do interior. 01 escolheu Pedra Azul, lá no norte de Minas, né? Todo mundo comemorou. Ei! Aí vão escolhendo as vagas, né? 02, para onde você quer ir? Tal, vão preenchendo as vagas. Hoje em dia existe uma ideia de fazer um concurso regionalizado. No momento da matrícula, você já escolher pelo menos qual região que você quer. Norte, sul, centro, tal, etc. Não sei se vai ser dessa maneira, tá? Mas geralmente é pela classificação, ou pela classificação do começo ali do concurso, de entrada, ou então a classificação depois da academia. Muito bem. E interessante isso que o doutor Fernando falou. Eu estava olhando aqui o número de vagas, a previsão de vagas para esse edital agora é de 10 vagas, né? Mas o doutor Fernando falou que foram chamados quase 4 vezes, ou até mais de 4 vezes o número de vagas do concurso anterior. E isso tem sido muito frequente, doutor Fernando. A gente fez um levantamento do concurso do Paraná, que aconteceu em 2017, e foi a mesma coisa. O número de vagas era, se eu não me engano, 30, e eles chamaram quase 120. Então foram quatro vezes o número de vagas. E tem muita gente que termina deixando de prestar um concurso, ou ficando desanimado, né? Não sei se eu faço, por causa do número de vagas. Sim. E o número de vagas, a gente sabe que depois que foi criada aquela lei que trata lá do cadastro de reserva e das vagas específicas do concurso, o pessoal fica com medo e o pessoal das bancas examinadoras já trata o número de vagas um pouco menor para não ter aquela obrigação de chamar aquele número grande, né? Mas faz sempre um cadastro reserva e esse cadastro reserva normalmente é aproveitado até por uma questão de eficiência do Estado, né? Porque ficar fazendo concurso toda hora fica caro para o Estado. Então, quanto mais eles puderem chamar de uma vez, melhor. E geralmente os concursos, eu acredito que o meu foi assim, o último concurso da Polícia Civil de São Paulo também foi assim, o concurso tem uma validade de 2 anos, podendo ser renovado por mais 2 anos. Então, são 4 anos aí, muita coisa pode acontecer nesses 4 anos. Chamar menos vagas do que eles estão anunciando, eles não podem chamar. Agora, chamar mais vagas em 4 anos, muita coisa pode acontecer. A chance de chamar mais gente é grande. Então, às vezes, quem está ali no quarto, quinto ano de medicina faz o concurso, e passam 2 anos, o concurso é renovado, mais 2 anos, e deu tempo até da pessoa se formar. Doutor Fernando, e como é que é a rotina de trabalho? Por exemplo, porque aqui tem sessão que funciona como expediente, tem sessão que funciona como plantão e tem umas que funcionam no regime misto. Como é que é aí? O edital, não só o edital, a lei orgânica da Polícia Civil de Minas prevê uma carga horária de 40 horas semanais. Então, isso pode ser dividido ali no expediente, né? 5 vezes 8, 40. Geralmente não é isso que os médicos legistas fazem. Eles cumprem uma escala de plantão, né? Geralmente plantões de 12 horas. Se for seguir à risca o que a lei orgânica fala, você não pode fazer plantões de 24 horas, se eu não me engano. Você não pode emendar 2, 3, 4 dias de plantão, de 24 horas. Você tem que trabalhar 12, descansa 12. Trabalha 12, descansa 12. Tá? Então, geralmente isso dá ali daria 13 dias de plantão de 12 horas. Tá? Mas a gente acaba cumprindo cerca de 10, 11 dias, porque a gente justifica esse restante da carga horária
com elaboração de laudos, trabalhos administrativos, funções de chefia, leitura de e-mails, cursos que a gente é obrigado a fazer, curso online, etc, etc. Então, dá-lhe uma média de 10, 11 plantões de 12 horas por mês. Legal, legal. Eu acabei de abrir aqui a tabela de salários, que a gente tem um dos nossos posts fixados no perfil do Instagram, é a tabela de salários por todo o Brasil. Sim. E Minas Gerais, aqui na tabela que eu tô com ela aberta agora, tá ali no meio, né? Tá na meiuca. Mas para cima do meio do Brasil. Então Sim. tá em nono lugar, Minas Gerais, com o salário inicial. Você me corrija se eu tiver com alguma informação errada. O salário inicial está aqui como 15.452 e o salário final de perito 28.970,17. Bruto. Bruto. Isso. O pessoal nos pergunta muito, doutor Fernando, como é que funciona essa progressão de carreira. Inclusive, a doutora Clarissa nos perguntou aqui, como é que é a progressão de carreira? Com quanto tempo, aqui no DF, só para exemplificar, a gente tem 4 classes. Né? A gente entra na carreira na terceira classe, depois de 3 anos a gente passa para a segunda classe, e aí vai de 5 em 5. Primeira classe, depois especial. Como é que é aí, Minas? Como é que funciona isso? Na época que eu fiz o concurso, em 2013, a gente só ficava atrás da Polícia Federal e da PCDF. Né? Federal e Distrito Federal geralmente são os melhores salários. A gente estava em terceiro. Com o passar dos anos aí, outros colegas passaram à nossa frente. A gente está ali no meio. Esse salário que você falou é o salário bruto, tá? Aqui a gente é nível 1, nível 2, nível 3 e nível especial. Esses 15 ali de salário bruto caem na conta ali aproximadamente R$10.000. 10 e tanto, tá? Eu acredito que os 28 ali do final de carreira dê ali para o final ali 15, 18 mil líquido na conta, tá? E aí ainda tem ali o 13º, férias, esses benefícios todos, etc. A gente não tem, as promoções não estão tão fáceis e tão automáticas assim. Pela lei orgânica existe uma quantidade limitada de vagas para o nível 2, para o nível 3 e para o nível especial, tá? Não são, a gente vê aí alguns colegas aí que já estão há alguns anos no nível 1, no nível 2 e por assim em diante. Não está uma coisa tão automática, não. Tá? Então, só para a gente esclarecer, varia em função de tempo e de quantidade de vagas. Isso. Então, duas variáveis. Sim. Entendi. Diferente da gente da PF, que é automático no tempo. Né? A gente não necessita ter disponibilidade de vagas. Houve o tempo necessário, fez o curso de progressão, foi aprovado, a gente automaticamente... A gente tem um edital de promoção. Você tem que se inscrever naquele edital para pleitear uma daquelas vagas. E não está muito fácil também, não. Muito bem. Aqui a gente tem algumas vantagens e algumas desvantagens, né, professor Renato? Porque aqui, por exemplo, a gente não pode atuar em perícias cíveis, perícias éticas, administrativas, outras perícias que sejam fora do âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal. Então, termina que um benefício, às vezes, compensado por outro benefício de outro estado. A gente aqui, nem na lei orgânica, para os médicos, não consta dedicação exclusiva. Né? Alguns outros concursos eu sei que consta. A gente não consta também que você é obrigado a morar no estado. Né? Você tem que estar disponível. O concurso de São Paulo, por exemplo, já colocou lá no edital. O policial tem que morar no estado, se não me engano, na cidade que ele serve. Né? No Paraná, então a gente não tem isso. Tem essa obrigatoriedade. E inclusive, eu estava lembrando agora que você falou disso, de moradia, teve um colega já, aliás, mais de um que eu já ouvi falar, que vão fazer o concurso de Goiás, que é 20 horas, né? O concurso para médico legista de Goiás agora é 20 horas, a prova no dia
4 de agosto, para médico legista, e já estão pensando aí num segundo vínculo. Imagina, o cara pega uma cidade aqui em Goiás, que é próxima de Minas, né? Minas faz fronteira com Goiás, e aí o cara pega os 2 empregos. Conhece algum colega? Tem gente fazendo isso por aí, doutor Fernando? Tem alguns colegas de turma e alguns colegas legistas, porque Minas é um estado muito grande, né? Então, tem colegas que moram e atuam aí no Distrito Federal, tem colegas que moram e atuam em São Paulo, na Bahia, tem colegas como eu no começo do concurso, eu ficava ali atuando no Rio de Janeiro e vinha para cá, era um pouco puxado, mas era possível, e por assim sucessivamente. Doutor Fernando, seu concurso teve o TAF. Acredito que como militar, para você foi tranquilo, né? Com Mas teve gente certeza. eliminada? Teve gente eliminada. Teve gente eliminada. Eu acho que, de uma forma geral, a gente tem que manter uma vida saudável, né? Poxa, o médico geralmente tem uma vida sedentária, fica dando plantão de madrugada aí para cima e para baixo, comendo pizza, salgadinho, etc., e acaba tendo uma vida ali mais sedentária. Então, para a saúde, a gente tem que praticar atividade física. Então, eu só treinei mais um pouco ali aquelas questões ali, era barra, abdominal e flexão, já fazia tudo isso, já dava minhas corridinhas também. Foi só prestar atenção ali no cronômetro para ver se a quilometragem estava dentro do tempo ali, mas tem que treinar. Isso aí também não dá para fazer nos últimos 3 meses, não, senão vai passar sufoco. Vai para o jangal, né, como a gente diz no jargão militar. É verdade, é verdade. O pessoal está preocupado porque vai ter o TAF do concurso do Paraná agora no meados ali do mês de julho. Então, Sim. os aprovados, nossos alunos médicos e dentistas, estão aí procurando preparadores físicos e treinando bastante para chegar lá. Se vira, dá seu jeito aí, porque senão, pô, passar na teoria e ficar por conta de prova física, pô, é vexame, hein? É vergonha, vai dizer o quê em casa? Exatamente, É o exatamente. jargão, né? É bizonho. Ah, bisonhar no TAF não dá, né? Pois é. Doutor Fernando, me conta uma coisa. Hoje você trabalha na cidade, então, de Sou Itajubá. de Minas. Se eu não me engano, você tinha me falado que você é chefe do. Como é que é o cargo que você ocupa? Chefe do IML, Ah, de você. Itajubá. Isso. É que aqui a gente só tem um, a gente chama de diretor. Então você é como se fosse o diretor do IML daí. Sim. Ah, Tá. Paulo, até curiosidade que eu queria saber. Quantas unidades tem em Minas de MLs? Poxa, boa pergunta. De cabeça, assim, eu não vou saber te responder, mas eu acho que são umas 50, eu acho. Como estado com mais municípios do país, né? É de se esperar Acho que, número acho alto. que, acho que são uns 50 IMLs. Na verdade, PMLs, né? IML é o central ali de BH, né? É a matriz, vamos dizer assim. E as filiais a gente chama de PML, Posto Médico Legal. Uhum, entendi. E aí, bom, aí você fica em Itajubá e me conta um pouco mais da rotina, assim. Como é que funciona o PML de Itajubá? O que vocês recebem mais de exames? O pessoal tem muita curiosidade em saber como é Uhum, o trabalho, se vão se adaptar ao trabalho. Então, que sim. tipo de perícia que vocês atendem mais, assim? Olha, algumas cidades têm um PML próprio, um posto médico legal próprio, que pertence à polícia. Outras cidades, como é o meu caso aqui, a gente não tem um PML próprio da polícia. A gente funciona na estrutura de um hospital, que é o Hospital de Clínicas de Itajubá, tá? E isso, para mim, é uma grande vantagem porque a gente usufrui de toda a estrutura do hospital, tá? Toda a organização de toda a estrutura do hospital. A rotina de trabalho aqui não existe uma quantidade muito grande de necrópsias, tá? Eu diria ali uma média de 1, 2 necrópsias por dia, com muitos dias sem necrópsias,
tá? Às vezes, 3, muito raro, 4, 5 necrópsias no mesmo dia, tá? E aí, como aqui a gente não tem um efetivo suficiente para o plantão noturno, nosso plantão funciona das 7 da manhã às 7 da noite. Geralmente não existe necrópsia de noite, tá? Isso é o exame no morto. Medicina legal, o legista faz exames no morto e exames no vivo. Os exames no vivo são os exames de lesões corporais, na sua grande maioria, tá? E exames de violência sexual, que não são muitos, mas são frequentes também, tá? De mulheres, adolescentes, crianças, exames de violência sexual, de meninos também, garotos, adolescentes, enfim. Então, exame no morto, exame no vivo, tá? São esses basicamente, e a gente faz aqui, e nas outras cidades também, muito exame de lesões corporais, muita perícia indireta, que é o exame feito com base no prontuário médico. Então, a Itajubá aqui é o centro de uma região aqui de 18 municípios, tá? Então, as pessoas, as agressões, as violências acontecem aqui nas cidades ao redor, as pessoas comparecem ao hospital, os médicos do hospital registram ali aquele atendimento no prontuário, e aí o delegado de polícia faz uma requisição pericial, pede o prontuário, esse prontuário é mandado para a gente pelo sistema, né? Pelo PCNet, que é o nosso sistema aqui da Polícia Civil, onde está tudo informatizado, os nossos laudos, as nossas requisições são todas feitas ali. Quando eu entrei ainda era papel, requisição em papel, laudo impresso no papel. Com alguns anos, passar do tempo, isso tudo foi informatizado, que é uma grande vantagem hoje em dia. E esses laudos indiretos são feitos ali no sistema. A gente baixa o prontuário médico, baixa o modelo de laudo e faz o laudo indireto. Então, basicamente, são esses 4 tipos de perícia. Legal, legal. Já deixo você perguntar, Renato. O Renato às vezes fica meio bravo comigo, doutor Fernando, porque eu pergunto demais. Mas olha só, além da sua atividade no IML, você como chefe do IML daí de Itajubá, ainda te sobra tempo para fazer alguma outra atividade médica? Minha atividade médica hoje em dia são as perícias. Perícias cíveis, trabalhistas, assistência técnica para escritórios de advocacia que procuram. Então, a polícia e o IML, assim, ela dá essa, como que eu posso dizer, essa chancela para o perito, né? Então, para mim, isso foi uma grande vantagem. Antes, eu era um médico de aeronáutica, eu fazia perícias assim, poxa, era cirurgião de aeronáutica. Hoje em dia, eu sou o perito oficial do Estado. Então, vamos dizer assim, isso dá uma moral muito grande para você que quer fazer perícias cíveis, assim, trabalhar junto aos tribunais cíveis, com os juízes. Isso dá um diferencial muito grande. Poxa, esse cara aqui é o perito do Estado, né? Se o juiz tiver que escolher alguém, acredito eu que ele vai dar preferência a um cara que é legista do que outro cara que não tem nenhuma formação ou nenhuma atividade específica nesse sentido, tá? Então, isso acaba abrindo muitas portas. Doutor Fernando, quais são as causas que têm impedimento, então, de você atuar? De eu atuar fora, Isso, fora do IML ou dentro fora do do IML. IML, fora do IML. Geralmente, os peritos estão sujeitos aos mesmos critérios de impedimento e suspeição dos juízes, né? Que são ali, eu esqueci o artigo, ser amigo íntimo das partes, né? Você não pode atuar, ser nomeado numa perícia civil do seu pai, do seu tio, do seu filho, do seu primo, né? Ser amigo, ser parente, né? Isso é ser parente, ser amigo íntimo das partes, né? Você não pode ter um amigão de infância, um sócio, um camarada seu, você não pode ser perito dele, né? Isso é um critério ali de impedimento, se eu não me engano, né?
Você não pode ser credor nem devedor de uma das partes, alguém que está te devendo um dinheiro, tal, você não pode atuar num processo dessa pessoa. Tem alguns outros critérios que eu não me recordo agora de Minha cabeça. pergunta Os principais são foi mais esses. para nas causas criminais, da esfera criminal. Você pode atuar como assistente técnico, por exemplo, de Minas. Isso aí é uma questão É controversa, mais uma né? questão ética do que administrativa? Existe essa questão ética, mas assim, teoricamente, lá no CPC, se eu não me engano, os peritos têm impedimento. O assistente técnico não está sujeito a nenhum impedimento, né? Mas assim, eu procuro não atuar como assistente técnico dentro do estado de Minas Gerais contra o estado de Minas Gerais, né? Eu não posso estar atuando, sendo legista aqui no estado de Minas e defendendo pessoas, e atuando contra o estado, criticando, ou comentando, ou atacando, ou defendendo laudos de colegas meus, né? Agora, para outros estados, isso é controverso. Alguns colegas dizem que pode, outros dizem que não pode, que não é ético, enfim, é uma questão meio. Cabe um debate. E seus colegas, eles trabalham normalmente com em consultórios, clínicas, hospitais? Como é que é a rotina dos colegas médicos aí? A maioria dos colegas, eles mantêm um vínculo com a medicina assistencial. São ortopedistas, cirurgiões gerais, clínicos, ginecologistas, etc. Alguns mantêm esse vínculo assistencial e fazem perícias fora também. E outros trabalham só no IML, né? Outros trabalham só no IML com perícias fora também, então é basicamente isso. Legal, O porque nós estado de Minas recebemos... Gerais, Paulo, tem aquela particularidade que é comum aqui com o DF, né? Os órgãos de perícia estão inseridos dentro da Polícia Civil e ambos só possuem os cargos de perito criminal e de perito médico legista. Isso, Não possuem o cargo de perito odontolegista. isso. Eu, assim como o professor Paulo, somos peritos criminais formados em odontologia. Eu atuo Caramba. na área, o professor Paulo não atua na área específica de odontologia. Em Minas, a mesma coisa. Sim. Em Minas, existe alguma movimentação para ter esse cargo ou não? Não vejo movimentação nesse sentido. Tem os peritos odontolegistas, eles existem, mas eles fizeram concurso para perito criminal. Não teve vaga, não tem vaga específica para eles. Tem ali, no concurso, tem ali as formações, as profissões ali indicadas, tem os dentistas ali indicados, mas não é um cargo específico para eles, fazem para perícia criminal. Aqui E a no prova... DF, no último concurso, eles especificaram o número de vagas. É perito criminal, mas para a área de odontologia, tantas vagas. Em Minas, eu não vi isso no último concurso. Aí eu Eu fico não me meio recordo receoso. também. Se um dia, né, não passar no concurso, ninguém formado em odonto, como é que fica a atender essa demanda? Essa é a complicação de não especificar o número de vagas. É verdade. Eu não me recordo, eu acho que no último foi especificada a profissão. Pediram veterinários, informática. Na verdade, a área é um grupo de determinadas formações. Não É, é uma área só para odonto. Então, o dentista termina tendo que fazer prova para perito criminal. E aí a prova é de conhecimentos, né, os mais variados possíveis. e E é a um prova concurso bem concorrido, muito mais concorrido do que o de legista. Com exatamente. certeza. A minha Vo- prova foi Vocês assim. são cabeçudos. Vocês são cabeçudos para passar para PCDF como perito criminal. Não é para qualquer um, não. Tá? Minha condição aqui não foi fácil, mas foi mais fácil que de vocês. O professor Renato já deu sorte. Ele já pegou as vagas especificadas para cada área. Aqui no DF, a partir do concurso do Renato, já Sim. especificaram, ó,
odonto vai ter X vagas. O pior é que não tinha vaga não, Paulo. Era a prova era específica. O seguinte é que foi, né? Foi, isso. O de 2018 já foi especificado o número de vagas. E a gente imagina que vai sair um concurso para a PCDF provavelmente no início de 2025, ou seja, já está chegando, né? 6 meses aí e a coisa vai acontecer. E devemos ter muitas vagas para médico legista e algumas vagas também para o perito criminal na área de odontologia. Aqui no DF. Em relação à medicina legal, assim, eu falo o seguinte, essas vagas vão ser para o interior, né? Como a gente fala assim, quem tá chegando agora não vai sentar na janelinha, né? Tem que roer o osso primeiro, né? Então, vai pegar o interior. Não adianta querer fazer o concurso achando que vai para BH, vai para o interior, tá? Mas eu faço uma ressalva para algumas especialidades. Por exemplo, psiquiatras. Psiquiatra é uma especialidade muito demandada na capital, psiquiatria forense. Meus colegas de turma psiquiatras foram rapidamente removidos para a capital, tá? Patologistas também, por causa do laboratório de patologia, análises, tal, tudo, eles conseguiram ser removidos para a capital com muita rapidez, tá? E ginecologia nem tanto, mas tem uma demanda maior. O resto deve ir para o interior mesmo, tá? Legal, legal. Bom saber. Professor Renato, o papo tá bom aqui, nós já estamos chegando a quase 1 hora de conversa aqui. Então nós temos que daqui a pouco liberar o doutor Fernando. Então vamos para aquelas perguntas finais. Se alguém quiser mandar alguma também, pode mandar. Eu não estou conseguindo acompanhar as perguntas aqui. Vou perguntar Renato, então. Doutor Fernando, que recomendação, então, você dá para quem é médico, estudante de medicina ou já é formado, para se preparar para essa área e para especificamente esse concurso de Minas? Olha, mete a cara, se rasga de estudar, não vai fazendo que eu vou tentar na sorte para ver qual é. Não existe isso. Não perca o seu tempo, tá? Se você tem a oportunidade de fazer um cursinho, se o tempo é escasso e ele é pouco, ótimo. Sozinho, você consegue também, mas você não vai ter ali alguns atalhos que o cursinho te dá, tá? Então, se mata de estudar, estuda bastante mesmo, tem que ser uma coisa, a gente brinca dos colegas, é uma coisa quase que obsessiva, o estudo se torna uma obsessão na sua vida, não é uma coisa que você está indo de brincadeira, você vai... falar que é patológico. Você bota aquele negócio na cabeça e o resto da vida acaba, tá? Você tem ali uma atividadezinha física ali, quando tem, é acordar, trabalhar, tomar café, fazer as necessidades básicas e estudar, e você só fala disso, você está só focado nisso. Não vai tentando para ver qual é, não. Uma outra coisa que eu queria falar também é que as pessoas de fora, elas perguntam sempre para mim o seguinte: você tem porte de arma? Você tem carteira de polícia? Você dá carteirada? Você tem porte de arma? Você anda armado? Tal, na balada, de noite, quando você sai, você anda armado? Não fiz o concurso por causa disso. Graças a Deus, nunca precisei dar carteirada em lugar nenhum. Nunca precisei puxar a arma em lugar nenhum. Eu acho que quem está fazendo esse concurso, minha opinião, quem quer ser polícia, não fica em barzinho, bebendo, chapando de noite, armado, muito menos com carteira de polícia, tá? Então, esse trabalho aqui, as pessoas estão muito acostumadas a ver o que aparece no CSI. CSI Miami, CSI Nova York. Quer entrar para a polícia, acha que está no Tropa de Elite, acha que é a mesma coisa. Não é. O IML não é o CSI. É um trabalho muito duro, muito sofrido, muito demandante fisicamente e emocionalmente. É uma coisa que te demanda muito. Mas, por outro lado, é um trabalho muito gratificante.
você vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas e você vai fazer a diferença na sociedade. Você vai ter um trabalho muito útil. Então, a Polícia Civil aqui, nós temos as nossas carências, as nossas dificuldades. Falar os nossos defeitos é muito fácil. Agora, batalhar ali, vestir a camisa, lutar pela instituição, é isso que é difícil. E você atender uma família, uma criança, a família de uma criança vítima de violência, família de alguém que teve uma morte violenta, uma morte brutal, essa família chegar para você no final do dia, poxa, te apertar a sua mão, te cumprimentar e falar, poxa, doutor, que Deus te abençoe, que você fez para mim hoje aqui não tem preço. Então, ouvir isso para mim não tem preço. Ver as coisas que eu vejo, ter esse choque de realidade diário, para mim não tem preço. Me transformou numa pessoa que eu acredito numa pessoa melhor. Então, não entre com expectativa de CSI, de aporte de arma, de carteirada, porque é a expectativa errada. A realidade é muito diferente disso aí. É uma oportunidade aqui que você vai ter única de ser servidor público. Servir o público. Servir a nossa população. Servir de bom grado, com prazer. Então, hoje, eu demorei para entender isso e demorei para acreditar e para ter fé na minha missão. Essa missão aqui que é tão dura, tão difícil, vocês sabem muito bem disso, é um trabalho tão sofrido e doído e penoso e demandante, você só sobrevive nisso aqui se você tiver fé na sua missão. Então, quer vir para o sacrifício? Não é fácil não, não é brincadeira. Pode vir que aqui você vai servir, você vai ter muitas oportunidades de servir a população, tá? Era isso, desculpa ter me alongado, mas eu acho que esse recado precisava ser dado também. Imagina, é ótimo ouvir essas palavras, doutor Fernando. E eu corroboro com tudo que você falou, porque o trabalho da perícia é um trabalho muito sério. Né? E Muito. às vezes as pessoas, elas na expectativa, né, de se tornar um policial, ficam com essa, eu vou andar armado, eu vou ter um distintivo, eu vou ter uma carteira de polícia. E o trabalho do perito, a reputação do perito, ela vai estar do primeiro dia do seu trabalho Sim, até o dia em que você se aposentar, ela vai estar em jogo. sim, E, e a gente não vê o trabalho da perícia, é um trabalho tão sério, tão bem feito, que a gente dificilmente escuta alguém falar mal de um perito. Alguém sim, falar, olha, o perito fez uma coisa errada, o perito estava, né, o perito... A gente não escuta isso. Por quê? Porque é um trabalho que é feito por pessoas sérias, pessoas capacitadas para serem aprovados no concurso. Não é como, né? não, Não é como fazer uma prova qualquer, vai ter que se preparar, vai ter que se capacitar. E depois que entrar na profissão, o perito passa, né, por um treinamento pela academia de polícia, onde ele vai ter ali aquela formação para ser um profissional ainda melhor. Então, eu gosto muito de bater esse papo, assim, porque esclarece muito os nossos colegas, né? Os médicos e os dentistas que estão aqui com a gente, eventualmente alguns dentistas também, apesar de não termos vaga aí, de perito odontologista especificamente em Minas Gerais, mas os colegas têm essa curiosidade de saber como funciona, né? Como que o perito sim, odontologista trabalha e saber dessa seriedade, desse compromisso com a profissão e especialmente disso que você falou, de ter a profissão como sendo um motivo de orgulho, um motivo de, sabe, ver a profissão sendo valorizada, sendo respeitada, isso é muito legal. E é uma das coisas que a gente fala assim, que o dinheiro não paga, né? Nós não não, estamos falando de salário, nós não estamos não, falando de não, férias, nós estamos falando da profissão te dando de retorno aquilo que você realmente espera de um trabalho, né? Servir a sociedade, poder ajudar a justiça, poder fazer justiça, né? É como se a sim, gente tivesse naquele sonho de criança do justiceiro, o perito faz justiça com o sim. próprio trabalho, com aquilo que ele aprendeu na faculdade, com aquilo que ele tem na sua graduação. Como uma grande amiga diz, tem que ter
cabeça de perito e coração de polícia. Você tem que gostar daquilo ali. Isso aqui não é para quem quer fazer um bico, para ter uma estabilidade. Estabilidade é ótimo, é muito importante também, mas não é um bico. Muitos colegas querem vir fazer isso aqui de bico. Não é. Isso é uma vocação, é uma missão. Como é que fala mesmo? Muitos são chamados, poucos são escolhidos, né? Eu acredito nisso aí. Eu tenho fé na minha missão. Acho que ninguém está aqui. Vocês, senhores professores, não estão aí nesse lugar à toa, né? Então, eu acredito que vocês já tenham consciência disso, dessa fé nessa missão que vocês têm. Então, não vem achando que é brincadeira, que é festa, que é para dar tiro, para dar coronhada, para andar armado, para dar carteirada, que não é nada disso, tá? É um trabalho muito duro, muito sacrificante, mas muito recompensante também ao mesmo tempo. Doutor Fernando, aquela pergunta que eu sempre faço para todos os peritos que passam aqui e também os alunos quando são aprovados é: valeu a pena? Valeu a pena, valeu a pena. Se tivesse que repetir, faria tudo de novo do mesmo jeito, né? Porque afinal a gente está aqui uma hora dessa, né, professor? A gente está aqui com saúde, com vida, com saúde, poxa, com todas as funções aí direitinho, falando, andando. Deus nos trouxe até aqui para a gente poder estar batendo esse papo até agora e com o nosso sustento garantido ali, o nosso salário na conta, faça chuva ou faça sol, sábado, domingo, feriado, ficando doente ou não ficando doente, a gente tem a nossa estabilidade garantida, mas a gente tem que batalhar muito para conquistar essa estabilidade. Perfeito, perfeito. E é uma resposta unânime. Sempre que a gente entrevista os colegas, a gente pergunta, valeu a pena? E todo mundo, ninguém pestaneja para responder. Todo mundo fala, valeu muito a pena, eu faria tudo de novo. Ou seja, é porque o trabalho é bom, né? Porque Sim. fazer perícia é realmente muito bom, é gostoso e a gente é suspeito para falar, né? Olha aqui, tem momentos que eu duvido disso, que eu me questiono disso. Não é sempre uma maravilha, tá? Falo, poxa, o que que eu fui inventar? O que que eu estou fazendo aqui? Mas são momentos muito breves, muito curtos e passam, tá? A gente, eu gosto de falar também, não tenho vergonha de dizer isso. Eu choro, não toda hora, não todo dia, mas tem casos assim que mexem mais com a gente, né? Não choro na frente dos periciados, nem na frente das famílias. Poxa, no final do dia eu chego, vou pro meu cantinho lá e choro para lavar a alma, dar aquela limpada, porque senão a gente vira um robô, né? A gente vira um ser humano insensível. Faço minhas análises também, converso com um psicólogo também, porque a demanda é grande, não é fácil, né? Então eu falo isso para as pessoas não acharem que é só alegria, que é só maravilha, mas vale muito a pena com certeza. Afinal, a gente trabalha com os crimes, né? E crime não tem crime bom, né? São Não, situações ruins. Mas o fato de trabalhar com a justiça, né? Promovendo a justiça, é isso que nos mantém, né? Recompensados pelo trabalho. sim. Estamos ali na tampa do bueiro, como um amigo diz. A gente está ali no ralo, ali onde tudo já deu errado. E a Exatamente. gente é ali a última ratio, né, professor? A gente é Exatamente. ali a última esperança ali na vida de muitas pessoas. Então a gente não pode falhar e a gente tem que estar preparado para isso. Doutor Fernando, muito obrigado por estar aqui com a gente. Queria agradecer mesmo. Você é um cara fantástico. Não nos conhecemos ainda pessoalmente, mas teremos essa oportunidade, se Deus Se quiser. Deus quiser. E queria agradecer o seu tempo de estar aqui esclarecendo tantos colegas que vão se tornar, muito provavelmente, em breve, seus colegas aí, talvez em Se Itajubá, ou Deus talvez quiser. em cidades muito próximas. E eles vão chegar para você e vão falar, doutor, ouvi sua live, depois fui fazer o concurso e hoje eu estou aqui. Bacana. Quando eu for aí no DF, pô, vocês vê se pagam um café aí pra gente, pelo menos uma coxinha, um salgado aí pra gente, pelo menos Com certeza. na sede aí. Como é que chama aí o Instituto de Criminalística? Isso. Temos o Tá Instituto de Criminalística, o Instituto de Medicina Legal, fazem parte do nosso departamento de Polícia Técnica. muito bem equipado aí o PCDF, por sinal. Tenho muitos amigos aí É também. verdade. Mais vocês agora. Isso aí. Muito obrigado, doutor Fernando.
Obrigado a Prazer conhecer vocês. e trazer esse tanto de informação e também um exemplo de profissional. Muito Obrigado a obrigado. vocês pela oportunidade. Fiquem com Deus. Valeu, obrigado. Obrigado, gente. Boa Tchau, noite. tchau, gente. Até a Um próxima. abraço a Valeu. todos. Boa sorte a Isso todos. aí.